Platão e os outros companheiros de Sócrates. Por George Grote. Volume 1, Parte 7. Aberdeen University Press. Uma nova edição. Em 4 volumes. Este audiolivro foi traduzido por meio de inteligência artificial generativa a partir da obra em inglês disponível no site The Project Gutenberg. Bem-vindo à jornada. Capítulo 3. Outros companheiros de Sócrates. Observação: conforme declarado na nota preambular desta edição, o presente capítulo e o seguinte foram, por conveniência, transferidos do lugar que lhes havia sido dado pelo autor para sua posição atual. Tendo tratado, com alguma extensão, da vida e das composições de Platão, passo agora a comparar com ele alguns outros membros da família filosófica socrática, menos eminentes, sem dúvida, do que o ilustre autor da República, mas ainda assim homens de caráter marcado, capacidade e influência. 1 Quanto a um desses irmãos, Xenofonte, que é, depois de Platão, o mais célebre, direi algumas palavras separadamente em meu próximo e conclusivo capítulo. Nota 1. Dionísio de Halicarnasso contrasta Platão com toda a escola de Sócrates, em Sobre a Admiração da Força Oratória de Demóstenes, página 956. Compare também a Epístola C.N. Pompeu, página 762, onde ele contrasta o estilo e a fraseologia de Platão com a dos diálogos socráticos em geral. Influência exercida por Sócrates sobre seus companheiros. A ascendência de Sócrates sobre seus contemporâneos manifestou-se de modo vigoroso em mais de um aspecto. Ele colocou em voga novos temas, de amplitude indefinida, familiares e interessantes para todos. Além disso, introduziu, ou pelo menos popularizou, um novo método de comunicação, pelo qual a relação de ensinante e aprendiz, implicando uma transferência direta de conhecimento pronto, foi posta de lado. Ele substituiu esse modelo por um processo interrogativo, ao mesmo tempo destrutivo e sugestivo, no qual o mestre começava desensinando e o aluno começava desaprendendo aquilo que se supunha já conhecido, a fim de provocar na mente do aprendiz uma energia autônoma de pensamento e uma geração interna de novas noções. Por fim, Sócrates atuou fortemente sobre as mentes de vários amigos que costumavam acompanhá-lo quando ele conversava no mercado ou na palestra. Alguns tentaram copiar sua admirável habilidade de exame cruzado conversacional, até que ponto fizeram com sucesso ou reputação. Não sabemos, mas Xenofonte diz que vários deles só conversavam com quem os pagasse, e que vendiam por somas consideráveis apenas pequenos fragmentos que haviam obtido gratuitamente da mesa farta de seu mestre. 2 Houve, além disso, vários que copiaram o estilo geral de seus colóquios compondo diálogos escritos. E assim ocorreu que o grande mestre, aquele que passou a vida na aplicação oral de seu Elenchos, sem escrever nada, embora não tenha deixado nenhum representante digno em sua própria carreira específica, tornou-se o pai de numerosos diálogos escritos e de uma rica literatura filosófica. 3. Nota 2. Xenofonte, Memórias de Sócrates, livro 1, capítulo 2, seção 60, alguns, tendo recebido de graça dele pequenas porções de doutrina, as vendiam por muitos recursos a outros, e não eram populares como ele, pois não queriam dialogar com os que não tinham dinheiro para pagar. Nota 3. Encontramos uma prova notável de quanto tempo o nome e a imagem de Sócrates permaneceram na memória do público ateniense, como o grande progenitor da filosofia e dos filósofos do século IV a.C. em Atenas. Foi por volta do ano 306 a.C., quase um século após a morte de Sócrates, que Democarés, sobrinho do orador Demóstenes, pronunciou um discurso diante do tribunal ateniense para defender a lei proposta por Sófocles, proibindo filósofos ou sofistas de ensinarem sem uma licença obtida do governo. Tal lei, aprovada um ano antes, havia causado a retirada de todos os filósofos de Atenas até que fosse revogada. Nesse discurso, Democarés discorreu longamente sobre os defeitos de muitos filósofos: servilismo, ambição depravada, rapacidade, falta de patriotismo, etc. Dos quais Ateneu dá vários trechos. Tais são os generais provenientes da filosofia, dizia ele, a respeito dos quais Democarés afirmava, assim como ninguém poderia fazer uma lança a partir de Tomílio, também não se poderia fazer um soldado irrepreensível a partir de Sócrates. Demétrio de Falero também, nessa mesma época, compôs uma apologia de Sócrates, Diógenes Laércio, livro 9, seções 37 a 57.
Isso mostra quanto tempo permaneceu o interesse pelo destino e caráter de Sócrates em Atenas. Nomes desses companheiros. Além de Platão e Xenofonte, cujas obras nos são conhecidas, ouvimos falar de Alexâmeno, Antístenes, Ésquines, Aristipo, Brion, Euclides, Fedon, Criton, Símias, Cebes etc., como autores que compuseram diálogos desse tipo. Todos eram companheiros de Sócrates, vários deles registraram o que conseguiam relembrar, parcialmente, de suas conversas, ou empregaram seu nome como personagem dramático de seus próprios pensamentos. 7 desses diálogos eram atribuídos a Ésquines, 25, a Aristipo, 17, a Criton, 23, a Símias, 3, a Cebes, 6, a Euclides, 4, a Fedon. As composições de Antístenes eram muito mais numerosas, 10 volumes delas, sob uma variedade de títulos distintos, alguns provavelmente não escritos na forma de diálogos. São mencionados por Diógenes. 4 Aristipo foi o primeiro da linhagem de filósofos chamados cirenaicos ou hedonistas, depois, com várias modificações, epicuristas, Antístenes, da linhagem dos cínicos e dos estoicos, Euclides, da escola megariana. Parece que Aristipo, Antístenes, Euclides e Brion desfrutaram de reputação considerável como contemporâneos e autores rivais de Platão. Ésquines, Antístenes, que era muito pobre, e Aristipo são mencionados como tendo recebido dinheiro por suas aulas. Aristipo é apontado como o primeiro a assim se afastar do cânon socrático. 5. Nota 4. Diógenes Laércio, livro 1, seções 47, 61, 83, livro 6, seção 15, e Ateneu, livro 11, página 505, seção C. Brion é mencionado por Teopompo, citado por Ateneu, livro 11, página 508, seção D. Teopompo, contemporâneo de Aristóteles e discípulo de Sócrates, havia composto um tratado ou discurso expressamente contra os diálogos de Platão, no qual afirmava que a maioria deles não era de autoria própria de Platão, mas tomada em grande parte dos diálogos de Antístenes, Aristipo e Brion. Efipo, o poeta cômico, do século IV a.C., contemporâneo de Teopompo, talvez até anterior, também menciona Brion como contemporâneo de Platão. Ateneu, livro 11, página 509, seção C. Isso é uma boa prova da autenticidade de Brion como autor de diálogos socráticos pertencentes à época platônica, juntamente com Antístenes e Aristipo. Se Teopompo tem razão ao afirmar que Platão tomou muito de suas obras, é muito duvidoso. Muitos diálogos foram publicados por vários escritores e atribuídos falsamente a um ou outro dos homens socráticos. Diógenes Laércio, livro 2, seção 64, relata o juízo de Panécio sobre quais eram autênticos e quais não eram. Panécio considerava que os diálogos atribuídos a Platão, Xenofonte, Antístenes e Ésquines eram autênticos, que os atribuídos a Fedon e Euclides eram duvidosos, e que todos os outros eram espúrios. Assim, ele considerava espúrios os diálogos de Alexâmeno, Criton, Símias, Cebes, Simão, Brion etc., ou não os conhecia todos. É possível que Panécio não tenha conhecido os diálogos de Brion. Se os conheceu e os julgou espúrios, não aceitaria sua afirmação, porque considero que ela é superada pelo testemunho contrário de Teopompo. Além disso, embora Panécio fosse um homem muito capaz, a confiança em seu juízo crítico fica bastante abalada quando sabemos que ele declarou espúrio o Fedon platônico. Nota 5. Diógenes Laércio, livro 1, seções 62 a 65, Ateneu, livro 11, página 507, seção C. Dion Crisóstomo, oração 55, sobre Homero e Sócrates, volume 2, página 289, edição de Reiske. Deve ter tido em mente alguns desses outros diálogos socráticos, não os compostos por Platão ou Xenofonte, quando menciona conversas de Sócrates com Lisícles, Glicon e Ânito. O que ele diz sobre Ânito dificilmente pode se referir ao Menon de Platão. Ésquines, a oração de Lísias contra ele. Ésquines, o companheiro de Sócrates, não se tornou, como Euclides, Antístenes ou Aristipo, fundador de uma linhagem ou seita de filósofos. Os poucos fragmentos remanescentes de seus diálogos não nos permitem avaliar seu mérito. Ele parece ter utilizado largamente o nome de Aspásia como personagem conversadora e tê-lo estimado profundamente. Também falou com grande admiração de Temístocles.
Mas, quanto a personagens presentes ou recentes, ele é acusado de muita amargura e má índole, especialmente ficamos sabendo que denunciou os sofistas Pródico e Anaxarás, o primeiro por ter ensinado Terâmenes, o segundo por ter sido mestre de duas pessoas indignas, Arifrades e Arignoto. Essa acusação merece maior atenção porque ilustra o ódio levantado por Mélito contra Sócrates por ter instruído Crítias e Alcibíades. 6. Além disso, Ésquines nos é apresentado sob outra faceta, bastante inesperada em um Vir Socraticus. Foi movida no tribunal ateniense, contra Ésquines, uma ação de cobrança de dinheiro supostamente devido, promovida por um autor que apresentou sua causa em um discurso composto pelo retor Lísias. Nesse discurso é alegado que Ésquines, tendo se envolvido no comércio como preparador e vendedor de ungüentos, tomou emprestada uma soma de dinheiro a juros do autor da ação. Esse último afirma que confiava plenamente na honestidade de um discípulo de Sócrates, continuamente envolvido em falar sobre justiça e virtude. 7. Mas essa expectativa esteve longe de ser realizada. Ésquines havia se comportado com enorme desonestidade. Ele não pagou nem o principal nem os juros, embora já houvesse sido obtida contra ele uma sentença do tribunal, e um escravo marcado, pertencente a ele, tivesse sido apreendido por causa dessa dívida. Além disso, Ésquines teria sido igualmente desonesto no trato com muitos outros credores. E mais, ele havia cortejado uma mulher rica de 70 anos e se apoderado de seus bens, enganando e empobrecendo sua família. Seu caráter de devasso e trapaceiro era bem conhecido e poderia ser provado por muitas testemunhas. Tais são as acusações contra Ésquines contidas no fragmento de um discurso perdido de Lísias, e feitas em tribunal aberto por um autor real. Até que ponto poderiam ser provadas, não sabemos, mas parece claro, ao menos, que Ésquines deve ter sido comerciante tanto quanto filósofo. Todos esses escritores sobre filosofia tinham suas raízes e envolvimentos na vida real, da qual sabemos muito pouco. Nota 6. Plutarco, Péricles, capítulos 24 a 32, Cícero, sobre a invenção retórica, livro 1, seção 31, Ateneu, livro 5, página 220. Outras citações podem ser encontradas na coletânea de Fischer dos poucos fragmentos de Ésquines Socrático, Leipzig, 1788, página 68 e seguintes, embora algumas alusões que ele apresenta pareçam pertencer mais ao orador Ésquines. As declarações de Ateneu, retiradas do diálogo de Ésquines chamado Telaúgues, são especialmente interessantes. O diálogo continha, entre outras coisas, a disputa de Pródico e Anaxágoras entre sofistas, onde vemos Anaxágoras denominado sofista, ver também Diodor, livro 12, seção 39, assim como Pródico. Fischer considera os três diálogos pseudoplatônicos, sobre a virtude, sobre a riqueza, sobre a morte, como obras de Ésquines. Mas isso não está de modo algum estabelecido. Nota 7. Ateneu, livro 13, páginas 611 a 612. Convencido por ele quando dizia tais coisas, e ao mesmo tempo acreditando que esse Ésquines era discípulo de Sócrates, que proferia muitos e respeitáveis discursos sobre justiça e virtude, eu jamais teria pensado ou ousado agir como fazem os mais perversos e injustos dos homens. Também lemos sobre outra oração de Lísias contra Ésquines, sobre difamação, Diógenes Laércio, livro 2, seção 63, a menos que seja a mesma oração descrita de modo diferente. Diálogos socráticos escritos, seu caráter geral. Os diálogos conhecidos pelo título de Diálogos Socráticos 8 foram compostos por todos os principais companheiros de Sócrates, e também por muitos que não foram seus companheiros. Contudo, embora escritos por autores muito diversos, eles constituíam uma classe literária reconhecida, notada pelos críticos retóricos como distinta pela execução simples, coloquial, despretensiosa e dramática, ajustando os papéis aos diversos personagens. Dessa característica geral, apenas Platão se afastou, e mesmo assim, não em todos os seus diálogos. Entre os autores socráticos, Sócrates aparece em geral sob os mesmos traços fundamentais, sua declarada confissão de ignorância raramente faltava, e a humilhação que seu interrogatório cruzado infligia mesmo a homens insolentes como Alcibíades era exposta com tanta força por Ésquines quanto por Platão. Além disso, os discípulos socráticos em geral gostavam de exaltar o daimon,
ou a inspiração adivinhatória, de seu mestre. 9 Alguns diálogos que circulavam sob o nome de algum dos companheiros de Sócrates eram espúrios, e a questão da autoria não era fácil de determinar. Simon, um curtidor de Atenas, em cuja oficina Sócrates frequentemente conversava, teria anotado as conversas que ouvia e posteriormente as publicado. Ésquines também, e alguns outros dos companheiros socráticos, eram suspeitos de terem preservado ou obtido relatos das conversas do próprio mestre, e de terem ganho muito dinheiro após sua morte recitando-os diante de plateias selecionadas. 10. Aristóteles afirma que os seguidores de Antístenes eram homens rudes e sem educação, mas Cícero parece ter lido com satisfação os diálogos de Antístenes, a quem designa como sagaz. Embora não bem instruído. 11 Outros relatos descrevem seus diálogos como compostos em um estilo retórico, algo atribuído ao fato de ele ter recebido lições de Górgias. 12 Teopompo deve ter tido em grande estima esses mesmos diálogos, assim como os de Aristipo e os de Brion, quando acusou Platão de ter tomado deles grande quantidade de material. 13. Nota 8. Aristóteles, citado por Ateneu, livro 11, página 505, seção C, Retórica, livro 3, capítulo 16. Dionísio de Halicarnasso, carta CN. Pompeu sobre Platão, página 762, edição de Reiske, educado nos diálogos socráticos, que são extremamente simples e estritamente precisos. Ele, Platão, porém, não permaneceu neles, mas apaixonou-se pela construção de Górgias e de Tucídides. E ainda, em Sobre a Admirável Força da Oratória em Demóstenes, página 968. Novamente, no mesmo tratado, página 956, há outra forma de estilo, simples, singela, e que parece possuir a estrutura e a força de um discurso destinado ao homem comum, teve numerosos e excelentes defensores, e os autores dos diálogos éticos, que constituíam toda a escola socrática, exceto Platão, etc. Dionísio chama esse estilo de caráter socrático, página 1025. Creio que é a isso que o satirista Timon se refere quando escreve uma dupla ou tríplice fraqueza de discursos, ou ainda maior distância, como a de Xenofonte, ou a de Ésquines, incapaz de escrever de modo convincente. Diógenes Laércio, livro 2, seção 55. Luciano, Hermógenes, Frínico, Longino e alguns críticos retóricos gregos mais tardios julgaram com mais benevolência do que Timon o estilo de Ésquines, assim como o de Xenofonte. Veja Zeller, Filosofia dos Gregos, volume 2, página 171, segunda edição. E Demétrio de Falero, ou o autor do tratado que traz seu nome, assim como o rétor Aristides, consideraram Ésquines e Platão como os melhores representantes do caráter socrático. Veja Demétrio de Falero, sobre a interpretação, seção 310, Aristides, Oração Platônica I, página 35, Fótio, Códices 61 e 158, Longino, citado por Valls, volume 9, página 559, capítulo 2. Luciano afirma, sobre o parasita, seção 33, que Ésquines passou algum tempo com o Dionísio mais velho, em Siracusa, a quem leu em voz alta seu diálogo intitulado Milcíades, com grande sucesso. Um discurso inédito de Michael Psello, impresso pelo Sr. Cox em seu catálogo muito cuidadoso e valioso dos manuscritos da Biblioteca Bodleiana, repete essa mesma autoestima formada pelos principais críticos retóricos antigos. Eles o incluíam entre os mais destacados escritores clássicos helênicos, atribuindo-lhe qualidades próprias de estilo, de Platão, a expressão dialogal, do socrático Ésquines, a composição harmoniosa das palavras, de Tucídides, etc. Veja o catálogo do Sr. Cox. Páginas 743 a 745. Cícero fala dos filósofos socráticos em geral como escrevendo com uma elegância brincalhona de estilo, dos deveres, livro 1. Seção 29, parágrafo 104, que está em harmonia com a expressão de Luciano, Ésquines, aquele que escreveu diálogos longos e espirituosos, etc. Nota 9. Cícero, Bruto, seção 85, parágrafo 292, sobre a adivinhação, livro 1, seções 54 e 122, Aristides, oração 45, sobre a retórica, e oração 46, em defesa dos quatro. Volume 2, páginas 295 a 369, edição de Indorf.
Por esses textos sabemos que alguns diálogos compostos por Ésquines foram tomados por certas pessoas como transcrições reais de conversas de Sócrates. Argumentava-se que, por ser Ésquines inferior a Platão em capacidade, ele seria mais provável de ter repetido com exatidão o que ouvirá Sócrates dizer. Nota 10. Diógenes Laércio, livro 2, seção 122. Ele menciona uma coleção de 33 diálogos em um volume, que pretendiam ser relatos de colóquios reais de Sócrates publicados por Simon. Mas dificilmente podem ser considerados autênticos. A acusação aqui mencionada é feita por Xenofonte, ver nota anterior, Memórias, livro 1, capítulo 2, seção 60, contra algumas pessoas, sem especificar nomes. Sobre Ésquines, veja também Ateneu, livro 13, página 611, seção C, Diógenes Laércio, livro 2, seção 62. Nota 11. Cícero, Cartas a Ático, livro 12, carta 38, Homens sagazes, mais do que instruídos, este é o julgamento de Cícero sobre Antístenes. Presumo que essas palavras indiquem o mesmo defeito referido por Aristóteles quando diz: os seguidores de Antístenes e outros desse tipo são incultos. Metafísica, livro Eta, capítulo 3, página 1043, linha 24. Também é evidente que Luciano considerava as composições de Antístenes dignas de serem colocadas ao lado das de Platão, contra o ignorante, capítulo 27. Nota 12. Diógenes Laércio, livro 6, seção 1. Se é verdade que Antístenes recebeu lições de Górgias, isso prova que Górgias às vezes oferecia instrução gratuitamente, pois a pobreza de Antístenes é bem conhecida. Veja o banquete de Xenofonte. Nota 13. Teopompo, citado por Ateneu, livro 11, página 508. Veja K. F. Hermann, sobre os motivos literários de Platão, página 300. Um extrato de algum comprimento de um diálogo composto por Ésquines entre Sócrates e Alcibíades é fornecido por Aristeides em Oração 46, em defesa dos quatro, volume 2, páginas 292 a 294, edição de Indorf. Relações entre os companheiros de Sócrates, seus atos após a morte de Sócrates. Euclides, Antístenes e Aristipo foram todos companheiros e admiradores de Sócrates, assim como Platão. Mas nenhum deles foi seu discípulo no sentido rigoroso da palavra, nenhum continuou ou sustentou suas doutrinas, embora cada um tenha usado seu nome como porta-voz. Durante a vida de Sócrates, o apego comum à sua pessoa formou um vínculo de união, que cessou com sua morte. Há, de fato, algum fundamento para acreditar que Platão então se apresentou como líder, com o propósito de manter unido o grupo. 14 Devemos lembrar que Platão, embora não tivesse mais que 28 anos, era o único entre eles que reunia as vantagens de uma nobre descendência ateniense, circunstâncias opulentas, excelente educação e grande genialidade. Euclides e Aristipo não eram atenienses, Antístenes era muito pobre, Xenofonte estava ausente, servindo no exército de Ciro. Entretanto, a proposta de Platão não encontrou acolhida entre os demais e foi até indignamente rejeitada por Apolodoro, um homem ardorosamente dedicado a Sócrates, mas violento e impetuoso em todos os seus sentimentos. 15. Os companheiros de Sócrates, vendo-se mal vistos em Atenas após sua morte, deixaram a cidade por algum tempo e seguiram Euclides até Megaras. Não sabemos quanto tempo permaneceram lá. Disse que Platão ficou afastado de Atenas durante vários anos consecutivos, embora eu pense que tal afirmação careça de base suficiente. Parece certo, por uma anedota relatada por Aristóteles, 16, que ele falava com algo semelhante à arrogância entre os companheiros de Sócrates, e que Aristipo repreendeu gentilmente, lembrando-lhe quão diferente fora a linguagem do próprio Sócrates. Também foram feitas queixas por contemporâneos quanto ao temperamento ciumento, censor e rancoroso de Platão. O tom crítico e depreciativo de seus diálogos, apesar da admiração que despertam, explica a existência dessas queixas, e contam-se anedotas, embora não verificadas por evidência satisfatória, de atitudes maldosas de sua parte em relação a outros filósofos que eram mais pobres que ele. 17 Dissensão ou controvérsia sobre tópicos filosóficos raramente ocorre sem algum sentimento hostil ou invejoso. Atenas e os viris Socratici, Platão incluído, não constituem exceção a essa enfermidade comum da natureza humana. Nota 14.
Ateneu, livro 11, páginas 507a-b, citando as Hiponemata, lembranças ou comentários, do Délfico Egesandro. Não sabemos quem foi Egesandro, mas não há nada de inverossímil na anedota que ele relata. Nota 15. Platão, Fédon, páginas 59 a 117d. No entanto, Euclides, embora sua escola provavelmente estivesse em Megaras, parece ter possuído propriedades na Ática, pois existia, entre as orações de Iseu, um discurso composto por esse rétor para algum cliente, disputa contra Euclides, o socrático, a respeito da liberação de um terreno, Dionísio de Halicarnasso, sobre Iseu, capítulo 14, página 612, edição Reiske. Harpocration, no verbete aquilo que é proclamado em praça pública, e também sob outras entradas, e Pollux, livro 8, seção 48, fazem referência ao mesmo caso. Nota 16. Aristóteles, Retórica, livro 2, capítulo 23, página 1398, linha 30. Como Aristipo, quando Platão falava de forma um pouco mais arrogante do que pensava conveniente, então Aristipo disse, mas o nosso companheiro, isto é, Sócrates, não falava nada desse tipo. Essa anedota, mencionada por Aristóteles, que tinha bons meios de saber, parece inteiramente digna de crédito. A inveja e o amor à supremacia, inerentes ao temperamento de Platão, foram observados por Dionísio de Halicarnasso, Epístola CN. Pompeu, página 756. Nota 17. Ateneu, livro 11, páginas 505 a 508, Diógenes Laércio, livro 2, seções 60 a 65, e livro 3, seção 36. A afirmação feita por Platão no Fédon, de que Aristipo e Cleobroto não estavam presentes na morte de Sócrates, mas se dizia que estavam em Egina, é citada como um exemplo do mau humor e do caráter censor de Platão, Demétrio de Falero, seção 306. Mas isso é injusto. A afirmação não deveria ser assim considerada, se fosse verdadeira, e, se não fosse verdadeira, mereceria um epíteto mais severo. Lemos em Ateneu várias outras críticas citando ou aludindo a passagens de Platão, que são alegadas como indícios de mau caráter, mas muitas das passagens citadas não justificam tal observação. Nenhuma escola socrática, cada companheiro tomou seu próprio caminho. É comum que historiadores da filosofia falem de uma escola socrática, mas essa expressão, se aceitável, só o é no sentido mais amplo e vago possível. O efeito produzido por Sócrates sobre seus companheiros não foi o de ensinar uma doutrina, mas o de estimular um questionamento autônomo sobre temas éticos e sociais. Euclides, Antístenes e Aristipo, cada um deles, seguiram seu próprio rumo, não menos distintamente do que Platão. Mas, infelizmente, não temos composições remanescentes de nenhum dos três. Possuímos apenas relatos breves sobre alguns pontos centrais de suas doutrinas, todos provenientes de autores que discordavam deles. Temos também aforismos, ditos espirituosos, respostas rápidas, bons modos etc., que se afirma terem sido pronunciados por eles. Muitos desses são evidentemente invenções, alguns procedem de opositores e provavelmente foram coloridos ou exagerados, outros quase não têm autenticidade. Mas, ainda que fossem perfeitamente autênticos, constituiriam um testemunho muito insuficiente para julgar um filósofo, muito menos para condená-lo com aspereza. 18. A filosofia, como já observei, aspira a transmitir não apenas verdade, mas verdade fundamentada. Devemos saber não apenas quais doutrinas um filósofo sustentou, mas como ele as sustentou, que objeções outros lhe fizeram e como ele respondeu, que objeções ele próprio levantou contra doutrinas divergentes e que respostas recebeu. Sobre Platão e Aristóteles possuímos tais informações em medida considerável, sobre Euclides, Antístenes e Aristipo, não as temos. Todas as suas composições, que eram muito numerosas no caso de Antístenes, desapareceram. Nota 18. A respeito desses antigos filósofos, cujas obras estão perdidas, transcrevo uma passagem marcante de Descartes, que se queixa, em seu próprio caso, da injustiça de ser julgado pelas afirmações de outros e não por seus próprios escritos. Tão verdadeiro isso é nessa matéria, que, embora muitas vezes eu tenha explicado algumas de minhas opiniões a homens agudíssimos, que, enquanto eu falava, pareciam compreendê-las de modo muito distinto,
Observei, no entanto, que, quando as repetiam, quase sempre as alteravam de tal maneira que eu já não podia reconhecê-las como minhas. Por essa razão, peço aos pósteros que nunca creiam que algo tenha procedido de mim que eu próprio não tenha publicado. E de modo algum me surpreendo com aqueles dogmas absurdos atribuídos aos antigos filósofos cujos escritos não possuímos, nem por isso julgo que seus pensamentos tenham sido muito afastados da razão, pois eram dotados das inteligências mais excelentes de seus séculos. Penso apenas que suas doutrinas nos foram transmitidas de forma distorcida. Descartes, Discurso do Método, página 43. Euclides de Megaras, ele combinou Parmênides com Sócrates. Euclides era um parmenídeo que combinou o ponto de vista ético de Sócrates com a ontologia de Parmênides, e que levou adiante aquela dialética negativa que era comum a Sócrates e a Zenão. Parmênides, como já afirmei anteriormente, 19 e Zenão depois dele não reconheciam realidade absoluta alguma, exceto o ente uno, contínuo e indivisível, negavam toda a pluralidade real, afirmavam que o plural era não ente ou nada, isto é, nada real ou absoluto, mas apenas aparente, perpetuamente transitório e mutável, relativo, diferente conforme a apreciação de um homem ou de outro. Ora, Sócrates estabelecia que sabedoria, ou conhecimento do bem, era o somatório da perfeição ética, incluindo em si todas as virtudes distintas. Ele falava também da sabedoria divina inerente a, ou que permeia, o cosmos inteiro, isto é, o universo. 20 Euclides reuniu o ente de Parmênides com o bem de Sócrates, dizendo que ambos designavam uma única e mesma realidade, às vezes chamada bem, sabedoria, inteligência, Deus etc., e por outros nomes também, mas sempre uma e a mesma coisa nomeada e significada. Ele sustentava ainda que o oposto do ente e o oposto do bem, isto é, não ente, não bem ou mal, eram coisas inexistentes, nomes destituídos de sentido, nada 21 etc., isto é, não eram nada real, absoluto ou permanente, mas sempre variáveis e dependentes das nossas concepções sempre mutáveis. O uno, o todo, o bem, era absoluto, imóvel, invariável, indivisível. Mas o oposto disso era uma não-entidade, um nada. Não havia um único significado constante correspondente ao não-ente, mas um significado variável, diferente para cada homem que o utilizasse. Nota 19. Veja capítulo 1, páginas 19 a 22. Nota 20. Xenofonte, Memórias, livro 1, capítulo 4, seção 17, a inteligência que está presente em todas as coisas. Compare Platão, Filebo, páginas 29 a 30, Cícero, sobre a natureza dos deuses, livro 2, capítulo 6, parágrafo 6, e livro 3, capítulo 11. Nota 21. Diógenes Laércio, livro 2, seção 106, ele declarava que o bem é um, chamado por muitos nomes, ora sabedoria, ora Deus, ora inteligência, e assim por diante. E eliminava os contrários do bem, afirmando que não existem. Compare também Diógenes Laércio, livro 7, seção 2, parágrafo 161, onde os megarenses são apresentados como reconhecendo uma única virtude, chamada por muitos nomes. Cícero, Acadêmicas, livro 2, seção 42. Doutrina de Euclides sobre o bem. Foi dessa maneira que Euclides resolveu o problema que Sócrates havia posto em voga: o que é o bem? Ou, como depois se formulou, o sumo bem. Euclides declarou que o bem coincide com o ente uno de Parmênides. A tese parmenídea, originalmente pertencente à física transcendental ou ontologia, tornou-se assim implicada com a ética transcendental. 22. Nota 22. Contudo, nos versos de Xenófanes, predecessor de Parmênides, ele todo vê, ele todo pensa, ele todo ouve, o universo é descrito como um Deus que pensa, vê e ouve, um e tudo. Sexto Empírico, contra os matemáticos, livro 9, seção 144, fragmentos de Xenófanes, página 36, edição de Karsten. A doutrina comparada à de Platão, mudanças em Platão. Platão se afasta de Sócrates exatamente nesse ponto. Ele concorda com Euclides ao reconhecer um bem transcendental. Mas parece que suas doutrinas sobre esse tema passaram por alguma mudança.
Durante algum tempo, ele sustentou o que se chama de doutrina das ideias, formas transcendentes, entes, essências, considerava o transcendental como essencialmente múltiplo, ou como um agregado, ao passo que Euclides o considerava essencialmente uno. Essa é a doutrina que encontramos em alguns diálogos platônicos. Na República, a ideia do bem aparece como uma dessas ideias, embora declarada como a primeira em dignidade e a mais poderosa em eficácia. 23. Mas, na parte final de sua vida, e em suas aulas, como aprendemos com Aristóteles, Platão passou a adotar uma concepção diferente. Ele reduziu as ideias a números. Considerava que as ideias eram constituídas pela combinação de dois fatores distintos: o uno, o essencialmente uno. O essencialmente múltiplo, a díade indeterminada, o grande e o pequeno. Era desses dois elementos que ele considerava serem compostas as ideias. E identificava a ideia do bem com o essencialmente uno, o bem com o um, o princípio do bem com o princípio da unidade, e o princípio do mal com o indeterminado. Mas, embora unidade e bem fossem idênticos, ele considerava a unidade como logicamente antecedente, o sujeito, e o bem como logicamente consequente, o predicado. 24. Nota 23. Platão, República, livro 6, página 508 e, livro 7, página 517a. Nota 24. O relato dado por Aristóteles sobre a doutrina das ideias de Platão, tal como sustentada por ele em seus últimos anos, aparece em várias passagens da Metafísica, e também no curioso relato reproduzido por Aristóxeno, que o ouvirá frequentemente de Aristóteles. Aristóteles narrava isso sempre, sobre a audição ou aula ministrada por Platão sobre o bem. Veja Aristóxeno, Harmonicos, livro 2, página 30, edição Meibon. Compare o capítulo 8 deste livro, as composições platônicas em geral. Metafísica, livro no, página 1091, linha 13, entre aqueles que afirmam que as substâncias imóveis existem, isto é, os platônicos, uns dizem que o uno é o próprio bem, contudo, acreditavam que o uno fosse especialmente sua substância, palavras explicadas com clareza por Bunitz, em seu comentário, página 586. Veja também Metafísica 987b20 e os Escoliastas, página 551b20 página 567b34, onde se menciona a obra de Aristóteles sobre o bem, que provavelmente eram anotações tomadas por Aristóteles da aula de Platão sobre esse tema, acompanhadas de notas próprias. Nos Escoliastas, página 573 a 18, afirma-se que o astrônomo Eudoxo foi ouvinte tanto de Platão quanto de Euclides. O relato que Zeller oferece, Filosofia dos Gregos, volume 2, página 453, segunda edição, sobre essa fase tardia da doutrina platônica das ideias corresponde exatamente ao que ouvimos sobre a doutrina principal de Euclides. Zeller descreve a doutrina platônica como uma mistura do conceito ético do bem supremo com o conceito metafísico do absoluto. O conceito de bem é inicialmente abstraído da vida humana, ele designa aquilo que é proveitoso ao homem. Assim ainda para Sócrates. Platão então o generaliza para o conceito do absoluto, entretanto, seu significado original continua atuando, e assim surge a obscuridade, porque nem o conceito ético nem o metafísico do bem são apreendidos de modo puro. Essa observação é tão aplicável a Euclides quanto a Platão, pois ambos concordam na doutrina criticada. Zeller observa com razão que a tentativa de identificar o uno e o bem produz confusões incessantes. Os dois conceitos são completamente distintos e independentes, não deveriam ser chamados, como ele diz, uma generalização do bem. Não há propriedade comum sobre a qual fundar tal generalização. Trata-se de uma junção forçada entre dois termos heterogêneos. A última doutrina de Platão quase idêntica à de Euclides. Essa última doutrina de Platão, em sua velhice, que não aparece nos diálogos, mas que, ao que podemos deduzir, foi exposta substancialmente em suas aulas orais, e é a ele atribuída por Aristóteles, coincidia quase inteiramente com a de Euclides. Ambos sustentavam a identidade de um com o bem. Essa única doutrina é tudo o que sabemos sobre Euclides, que consequências ele dela derivou, ou se derivou alguma, não sabemos. Mas Platão combinou, com esse uno transcendental igual bem, uma pluralidade transcendental indeterminada. Dessa combinação ele considerava que suas ideias ou números ideais eram derivados.
Sucessão megariana de filósofos. Sucessão eleia ou eritreia. Disse que Euclides compôs 6 diálogos, dos quais apenas os títulos restam. As raríssimas informações que possuímos sobre ele dizem respeito inteiramente ao seu procedimento lógico negativo. Não sabemos se ele deduziu alguma consequência de sua doutrina positiva sobre o ente transcendental, o uno, o bem, mas ele, assim como Zênon antes dele 25 era agudo na exposição de contradições e dificuldades presentes nas doutrinas positivas de oponentes. Ele era cidadão de Megara, onde, segundo se afirma, acolheu Platão e os demais companheiros de Sócrates, quando estes se retiraram por um tempo de Atenas após a morte de Sócrates. Vivendo ali como mestre ou debatedor em filosofia, fundou uma escola ou sucessão de filósofos que foram chamados megarianos. O título já aparece em Aristóteles, que os menciona e critica suas doutrinas. 26 Nenhuma de suas obras foi preservada. O mais antigo que conhecemos é Eubúlides, contemporâneo e adversário de Aristóteles. Depois vem Ictias, Apolônio, Diódoro Crono, Estilpão, Alexino. Entre 340 e 260 a.C. Nota 25. Platão, Parmênides, página 128c, onde Zênon representa a si mesmo como tomando por premissas as conclusões dos adversários, para mostrar que levavam a consequências absurdas. Isso parece corresponder ao que Diógenes afirma sobre Euclides. Ele impunha objeções às demonstrações, não pelas premissas, mas por derivação consequente. Veja também Deixes, sobre a doutrina dos megarianos, página 34. Nota 26. Aristóteles, Metafísica, livro 4, página 1046b 29. A sátira atribuída a Diógenes, o cínico, sugere que Euclides era realmente conhecido como fundador de uma escola, e ele chamava a escola de Euclides de Bílis, o que parece ser a menção mais antiga da palavra escola nesse sentido. Aos filósofos megarianos logo se juntou outra sucessão, chamada Eleia ou Eritreia, que remonta a outro discípulo de Sócrates, Fédon. Os principais eritreus conhecidos são Pleístano, Menedemo e Asclepíades. O segundo deles adquiriu alguma reputação. As doutrinas de Antístenes e Aristipo, éticas, não transcendentais. Os megarianos e os eretrianos, na medida em que os conhecemos, dirigiram sua atividade especulativa inteiramente para o campo lógico ou intelectual, prestando pouca atenção ao domínio ético e emocional. Antístenes e Aristipo, ao contrário, seguiram o caminho ético. À pergunta socrática, o que é o bem, Euclides havia respondido com uma definição transcendental. Antístenes e Aristipo deram respostas éticas, referindo-se às necessidades e emoções humanas, e às diferentes perspectivas que cada um tinha sobre elas. Antístenes afirmava que o bem consistia na virtude, entendida como um caráter independente e autossuficiente, que restringe todos os desejos ao mínimo possível. Aristipo situava nos prazeres moderados e fáceis, em evitar lutas ambiciosas e em tirar o melhor proveito de cada situação, sempre sob a orientação de um cálculo sábio e do autocontrole. Ambos se mantiveram afastados do transcendental, não o aceitaram como o uno e o todo, a visão de Euclides, nem como as múltiplas formas eternas, a visão platônica. Suas especulações referiam-se inteiramente à vida e aos sentimentos humanos, embora cada um tomasse uma medida muito diferente desse vasto tema, e, ao limitar assim o alcance de suas indagações, seguiram Sócrates mais de perto do que Euclides ou Platão o seguiram. Eles não apenas se abstiveram de especulação transcendental, mas se colocaram declaradamente em oposição a ela. E como a filosofia intelectual ou lógica, tratada por Platão, tornou-se estreitamente ligada à hipótese transcendental, Antístenes e Aristipo aparecem ambos no lado negativo, contra suas pretensões. Aristipo declarava que as ciências matemáticas eram inúteis, pois não contribuíam de modo algum para a felicidade e não levavam em consideração o que era melhor ou pior. 27 afirmava que nada poderíamos conhecer senão enquanto fossemos afetados por algo, e enquanto esse algo estivesse ou pudesse estar em relação conosco. Quanto a causas que não fossem relativas a nós ou às nossas próprias capacidades e afeições, nada poderíamos saber a respeito. 28. Nota 27. Aristóteles, Metafísica, livro 2, página 906 a 32. Por isso alguns dos sofistas, como Aristipo, expulsavam as matemáticas, pois, enquanto nas outras artes,
Até nas artes mecânicas, como a carpintaria ou a sapataria, tudo é dito em termos de melhor ou pior. As matemáticas nada consideram sobre bens ou males. Aqui Aristóteles inclui Aristipo entre os sofistas. Aristipo, ao desencorajar a investigação da natureza, citava o dito favorito de Sócrates de que o estudo próprio do ser humano era aquilo que, dentro das casas, constitui o bem e o mal. Nota 28. Sexto Empírico, contra os matemáticos, livro 7, parágrafo 191, Diógenes Laércio, livro 2, parágrafo 92. Predominância da veia negativa na época platônica. Tais foram os principais escritores e oradores contemporâneos de Platão, na era dialética que se seguiu imediatamente à morte de Sócrates. A veia negativa predomina amplamente neles, como predomina, em termos gerais, até mesmo em Platão, e como era quase certo que aconteceria enquanto se empregasse a forma de diálogo. A exposição afirmativa, acompanhada de demonstração, aparece de fato em algumas das obras platônicas tardias, conduzida por meio de colóquio entre dois interlocutores. Mas a forma coloquial revela-se claramente inadequada para esse fim, e devemos lembrar que Platão foi também um conferencista, além de escritor, de modo que suas doutrinas chegaram ao público, ao menos em parte, por meio de exposição contínua. É com Aristóteles, porém, que a forma de exposição afirmativa contínua se torna, pela primeira vez, predominante em filosofia. Embora ele tenha composto diálogos, agora perdidos, e aprecia a dialética como exercício valioso, considera-a apenas uma preparação discursiva anterior. Embora essencial, para as demonstrações filosóficas mais rigorosas e concentradas. Maneira severa pela qual os historiadores da filosofia censuram a veia negativa. A maioria dos historiadores trata com dureza essa veia negativa. Eles depreciam os sofistas, os megarianos e eretrianos, os acadêmicos e os céticos das épocas posteriores, sob o rótulo de hierísticos, isto é, amantes da contenda pela contenda, como inimigos capciosos e perversos da verdade. Método negativo em filosofia como elemento essencial para o controle do afirmativo. Já declarei que a minha opinião sobre a importância e o valor da veia negativa da filosofia é completamente diferente. Ela me parece tão essencial quanto a veia afirmativa. É necessária como etapa preliminar, como critério e como corretivo. Aristóteles merece toda a honra por suas tentativas de construir e defender diversas teorias afirmativas, mas o valor dessas teorias depende de serem defensáveis contra todos os objetores. A filosofia afirmativa, enquanto corpo não apenas de verdades, mas de verdades fundamentadas, mantém o cinturão do campeão sob a condição de se deixar desafiar não só por outros propositores de doutrinas, mas também por todos os negadores e duvidosos. E isso é tanto mais indispensável em vista da amplitude dos problemas que esses filósofos afirmativos se propõem a resolver, problemas especialmente vastos na época de Platão e Aristóteles. É preciso determinar não apenas qual das duas soluções propostas é a melhor, mas se alguma delas é sustentável e mesmo se qualquer solução é de fato alcançável pelas faculdades humanas, se existem provas positivas suficientes para sustentar uma conclusão, acompanhadas de respostas igualmente suficientes às objeções levantadas contra ela. O peso da prova recai sobre quem afirma, e essa prova deve permanecer aberta ao exame de todo dissidente. Sócrates, o mais perseverante e agudo erístico de sua época. Entre esses discordantes, ou dialéticos negativos, o próprio Sócrates, durante sua vida, ocupou posição de destaque. Em seus passos seguiram Euclides e os megarenses, que, embora tenham adquirido pouco invejável apelido de erísticos ou controversistas, não poderiam ter superado Sócrates, e provavelmente não o igualaram, no elenco refutativo. De nenhum dos megarenses, provavelmente, os críticos jamais afirmaram aquilo que o admirado Xenofonte declara sobre Sócrates, que ele tratava cada pessoa no debate coloquial exatamente como desejava, isto é, que confundia e desconcertava seus oponentes sempre que quisesse. Nenhum desses megarenses, ao que tudo indica, jamais enunciou um programa negativo tão abrangente, nem declarou de forma tão enfática sua própria incapacidade de transmitir instrução positiva, como faz Sócrates na apologia atribuída a Platão. Uma pessoa mais profundamente erística do que Sócrates jamais existiu. E vemos perfeitamente, pelos memoráveis de Xenofonte, que, ainda assim,
se esforça para ressaltar o lado oposto de seu caráter, que Sócrates era assim considerado entre seus contemporâneos. Platão, bem como Euclides, tomou essa veia do caráter socrático e a trabalhou com poder incomparável em muitos de seus diálogos. O Sócrates platônico é comparado, e compara a si mesmo, a Antael, que obrigava cada recém-chegado, quisesse ou não, a lutar com ele. 29. Nota 29. No Teeteto, Platão apresenta Teodoro dizendo a Sócrates que não é fácil sentar-se ao teu lado sem prestar contas, e prossegue comparando-o a Antael, pois Sócrates não permite que aquele que se aproxima se retire antes de obrigá-lo a despir-se nos argumentos e a lutar verbalmente. Sócrates responde que Teodoro descreveu muito bem sua doença, acrescentando ainda que muitos Heráclides e Teseus, fortes no discurso, já o encontraram, mas que ele jamais abandona a luta, tal é o poderoso desejo que nele habita pela prática dialética. Como poderia o apetite erístico manifestar-se em linguagem mais forte, quer por Euclides, quer por Eubúlides, quer por Diodoro Crono, ou por qualquer dos sofistas sobre os quais os comentadores platônicos acumulam tantos epítetos severos? Entre as obras atribuídas a Protágoras por Diógenes Laércio, livro 9, parágrafo 55, consta uma intitulada Arte dos Erísticos. Mas, se consultarmos o último capítulo do Tratado dos Elencos Sofísticos, encontraremos Aristóteles afirmando explicitamente que não existia nenhuma arte dos erísticos anterior ao seu próprio trabalho, os Tópicos. O Parmênides platônico, seu caráter extremamente negativo. Não podemos falar com segurança sobre os 6 diálogos compostos por Euclides, porque não foram preservados. Porém, não poderiam ter sido mais refutativos e menos afirmativos do que a maior parte dos diálogos platônicos, e dificilmente erraremos ao afirmar que eram muito inferiores tanto em energia quanto em atração. O Teeteto e o Parmênides, 2 dos mais negativos entre os diálogos de Platão, parecem conectar-se, pela composição de seus personagens, com os filósofos megarenses. O primeiro é introduzido por Euclides e é, por assim dizer, dedicado a ele. O segundo apresenta, como protagonistas, o veterano Parmênides, que constitui um dos fatores da filosofia megarense, enquanto Sócrates constitui o outro. Parmênides, no diálogo platônico que leva seu nome, é apresentado como alguém que reforça o método negativo em termos gerais, como um dever filosófico que corresponde, em importância, a um método afirmativo. E ele o ilustra por meio de uma argumentação extremamente elaborada, dirigida em parte contra as ideias platônicas, aqui defendidas pelo jovem Sócrates, e em parte contra o próprio dogma parmenídeo do ente uno. Parmênides apresenta objeções irrespondíveis contra o dogma das formas ou ideias transcendentes, e, no entanto, afirma ao mesmo tempo que não pode haver filosofia a menos que esse dogma seja admitido. Ele repreende o jovem Sócrates por precipitação em afirmá-lo, e sustenta que ninguém está autorizado a afirmar qualquer doutrina antes de submetê-la a um exame bilateral, isto é, primeiro assumindo que a doutrina é verdadeira, depois assumindo que é falsa, e seguindo até o fim as deduções que decorrem de cada uma das duas suposições. 30. Em seguida, Parmênides fornece uma série de deduções sucessivas, muito extensas, ocupando a segunda metade do diálogo. 4 pares de demonstrações contrapostas, ou antinomias, nas quais conclusões contraditórias parecem igualmente demonstradas. Ele anuncia o resultado final do seguinte modo: se o uno existe, ou se não existe, tanto o uno quanto as outras coisas existem e não existem, aparecem e não aparecem, todas as coisas e de todas as maneiras, tanto em relação a si mesmas quanto em relação umas às outras. 31. Nota 30. No Parmênides, Platão apresenta Parmênides advertindo Sócrates de que nenhuma doutrina pode ser afirmada antes de ser examinada dos dois lados, assumindo a verdadeira e assumindo a falsa. Nota 31. Parmênides declara: se o uno existe, ou se não existe, ele e as outras coisas, tanto em relação a si mesmos quanto entre si, são e não são, aparecem e não aparecem, de todas as maneiras, e isso é a mais pura verdade. Se este memorável diálogo, com sua sequência final de elaboradas antinomias, tivesse chegado até nós sob o nome de Euclides, os historiadores provavelmente o teriam denunciado como uma exibição perversa de engenhosidade, digna daquele homem litigioso que primeiro insuflou nos megarenses a fúria da disputa. 32. Mas, como é de origem platônica, devemos reconhecer que Platão não apenas compartilhou com os filósofos megarenses o impulso da especulação negativa, herdado de Sócrates, mas levou esse
Impulso a um ponto extremo de invenção, combinação e elaboração dramática, muito além das capacidades deles. Sem dúvida, se passarmos do Parmênides para outros diálogos, encontraremos um Platão muito diferente. Ele possui vários outros impulsos intelectuais, um abundante fluxo de idealidade e de imaginação construtiva, que correm por inúmeros canais distintos. Mas a filosofia negativa é, pelo menos, um dos componentes indiscutíveis e proeminentes do conjunto platônico. Nota 32. Esta é a expressão do silógrafo satírico Timon, que falava com desprezo de todos os filósofos exceto Pirro, mas nada me importam essas falas tolas, nem as de nenhum outro, nem mesmo as de Fedon, nem as de Euclides, amante das disputas, que lançou sobre os megarenses a loucura da contenda.